Queridos irmãos, graça e paz. Desejamos que tenham tido um bom descanso, tenham se alimentado da palavra de Deus que nós enviamos ontem à noite, hoje também, meditação. E a nossa oração é que Deus continue guardando e protegendo cada um de nós. Conforme mencionamos ontem, a liderança da igreja deseja preparar algumas atividades para que nós possamos responder a esse desafio de sermos igrejas nessa nova situação. Uma situação que nos assusta de pandemia e que estamos dentro de casa. E o principal objetivo que nós temos é aumentar a comunhão. Por isso nós estamos querendo começar a campanha Covid-19 30 horas. Se for para transmitir, que seja a fé. Ore conosco. Esse é o nosso tema. E nós desejamos que isso entre no seu coração nesse período. E essa campanha ela é feita com 3 ênfases principais. A primeira ênfase é a oração. Estamos vivendo um momento em que a oração é imprescindível, extremamente necessário, para que nós possamos passar esse período firmes no Senhor. Quais motivos seriam necessários para orarmos? Para a sua vida pessoal, para que Deus guarde o seu espírito, a sua alma, a sua mente e o seu coração. Que Deus guarde também o seu corpo físico, protegendo você dos males. Pela sua família, pela igreja e pela liderança da igreja e seus ministérios. A igreja permanece funcionando de uma forma diferente, mas nós estamos funcionando. Pela comunidade onde nós estamos inseridos. A igreja está no bairro Almas, vocês moram em bairros de Goiânia que também têm suas necessidades, suas dificuldades. As pessoas precisam também desse apoio espiritual nosso em oração. Oramos pelas autoridades. Nós temos as autoridades municipais, estaduais e federais que precisam tomar decisões que são difíceis, que demandam deles sabedoria, inteligência, entendimento e principalmente desejamos que eles tenham compaixão pelas pessoas que estão sofrendo ou que estão em dificuldade nesse momento. Que as decisões sejam decisões sábias, justas e cheias de compaixão. Oração pelos doentes. Nós já tínhamos pessoas doentes antes do coronavírus. E provavelmente, por causa dessa situação, teremos mais pessoas com necessidades na área de saúde. Nesse sentido, queridos, queremos convidar toda a igreja, cada casa, cada família, a todos os dias estarem em oração às 19h30 horas, juntos como igreja, para que, como igreja, unidos, possamos enfrentar esse momento. Somente na quarta-feira e no domingo à noite aqui teremos os nossos cultos domésticos, os materiais que estaremos enviando, que também possa ser um tempo de oração nos seus cultos domésticos, pelos motivos que nós citamos acima. O objetivo é que você se engaja junto com toda a igreja, para que nós façamos juntos oração em favor das nossas casas, das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa comunidade. Não se esqueça do nosso lema, Covid-19 30. Se for para transmitir, que seja a fé. Ore conosco. O segundo objetivo dessa campanha é o jejum. Gostaríamos que, como igreja, nós estivéssemos juntos, separando um dia para jejuarmos, em prol daqueles motivos que foram listados acima e outros motivos que eu vou dizer daqui a pouco. Mas o jejum é muito importante nesse momento, quando enfrentamos dificuldades que são tão maiores que nós, que nos deixam tão impotentes e inseguros em relação às coisas desse mundo. Mas a nossa segurança está no Senhor, e nós cremos que o Senhor pode se mover, e desejamos que Ele se mova através das nossas orações, das nossas intercessões. Além dos motivos que nós listamos acima, nós podemos interceder pelas famílias doentes, seja com o Covid-19 ou seja com uma outra doença. Nesse momento, estar doente não é um bom negócio. E as pessoas precisam do nosso conforto, do nosso carinho, da nossa atenção e das nossas orações. Pelas famílias carentes. Muito provavelmente as famílias carentes serão as que mais irão sofrer as consequências de tudo que nós estamos vivendo nesse momento. Muitas já estavam em situação difícil antes do coronavírus chegar. E agora eles podem ter sua situação agravada ainda mais. E nós temos que pensar muito que essas famílias vão ter um impacto grande na sua situação de renda. E isso vai impactar também a sua saúde alimentar, vai impactar também a questão de emprego, de moradia, e a gente precisa ter consideração com essas pessoas. O terceiro motivo que a gente pode interceder são por aqueles que podem vir a ficar sem emprego. Com a economia parando, o comércio fechando,
a prestação de serviço sendo restringida, muitas pessoas não vão ter o que fazer, muitos patrões não vão ter como pagar os seus empregados. E essa é uma situação real que nós devemos enfrentar. Nós precisamos interceder por essas pessoas, para que Deus, de alguma forma ou de outra, proveja sustento e renda para as famílias e para que os comércios sejam afetados minimamente, para que a economia possa continuar funcionando normalmente. O outro motivo que nós precisamos orar é pela fé dos cristãos. Que esse tempo de isolamento, distanciamento da igreja, da comunhão com os irmãos, não seja uma oportunidade para o diabo levar vantagem nas vidas dos nossos irmãos. Pelo contrário, seja um momento de fortalecimento da nossa fé, do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que, quando isso terminar, nós possamos sair mais fortes do que quando iniciou. Orar pela igreja, aqui eu não estou falando do templo físico, estou falando da reunião de membros do corpo de Cristo que somos nós. Que nós possamos ser uma igreja que brilha no meio da escuridão dessa pandemia. Que nós possamos ter coragem e fé para pregarmos o Evangelho com intrepidez. Que nós possamos ser voz profética de justiça, para que não haja injustiça com aqueles que estão em situação desprivilegiada, em defesa dos menos favorecidos, para que as nossas vidas sejam como tochas acesas para iluminar o caminho, servindo ao Senhor e sendo reino de Deus nessa terra, nesse momento tão difícil. Então esse é o nosso segundo motivo. O primeiro motivo é oração, o segundo motivo é jejum. E esses dois motivos são extremamente importantes para a vida da igreja. E o nosso desejo é que a gente cause impacto no mundo espiritual. Fique firme com o nosso lema. Nosso lema é: convide 19h30, se for para transmitir, que seja a fé. Ore conosco, não esqueça. O terceiro objetivo é um objetivo que eu acho muito especial. Nós queremos criar um grupo de WhatsApp chamado Covid-1930, Comunhão. O objetivo desse grupo é o seguinte: compartilhar notícias dos membros da IEMP Goiães, de forma que a gente continue conectado um com o outro, para saber o que está acontecendo na vida uns dos outros. Segundo, para comentário pessoal, algo que você elaborou, que você fez. A gente não está querendo pegar comentários de outras pessoas, mas coisas que Deus falou com você, ou percepções que você teve, para que a gente possa edificar a igreja e aumentar a comunhão entre os irmãos. O terceiro objetivo é para dividirmos testemunhos do que Deus tem feito em nossas vidas e na nossa família. É tão bom testemunharmos das bênçãos de Deus e da bondade do Senhor. O quarto objetivo é compartilhar pedidos de oração. Esse é um momento em que nós temos que estar bastante solícitos para atendermos esses pedidos de oração, seja o nosso, seja da comunidade, para suportarmos as pessoas em oração, para que elas consigam também atravessar esses momentos de dificuldade. E outro motivo, o objetivo desse grupo é para dividirmos as nossas necessidades. Pode ser que, com toda essa situação caminhando, nós venhamos a ter necessidades ou dificuldades e necessitemos do suporte dos irmãos em oração. Então, o objetivo do grupo é para que isso funcione corretamente, plenamente. A gente vai criar o grupo e colocar todas as pessoas que já estão cadastradas na IEMP Goiães, mas fique em liberdade. Se você não desejar participar desse grupo, tenha a liberdade de sair. Não fique constrangido com isso. Nós queremos que o grupo seja um instrumento de comunhão, de edificação, de fortalecimento da igreja nesse momento. Para melhor funcionamento desse grupo, nós gostaríamos de estabelecer alguns acordos para que a gente consiga funcionar melhor e sem que isso seja um peso para ninguém. Queridos, para nos auxiliar na administração do grupo, a IEMP ela tem um guia de boas práticas nos grupos do WhatsApp. E a gente gostaria de dividir isso com vocês um pouquinho para que a gente possa andar na luz em relação ao que se espera das nossas ações dentro do grupo. Então nós vamos depois colocar isso ao final desse vídeo, a gente vai colocar embaixo a mensagem, para que todos tenham conhecimento também da parte escrita disso. Isso é para trazer clareza, mas também leveza para esse grupo, para que esse grupo não seja um peso para ninguém. Então, só recapitulando, nós vamos ter 2 grupos de WhatsApp da igreja, que são os grupos oficiais. O primeiro é o grupo da IEMP Goiães. Esse grupo permanece sendo o canal oficial de comunicação da igreja. É por meio dela que nós vamos colocar os vídeos, os estudos e tudo mais.
E nós vamos ter o segundo grupo, que é o grupo Covid-1930, Comunhão. E o objetivo dele é comunhão dos irmãos, a chamada à oração e ao jejum da igreja. E nós desejamos que esses dois grupos sejam bênção para toda a igreja. Caso você saiba de pessoas que queiram participar do grupo, você pode mandar o contato delas, que a gente entra em contato com elas para saber se de fato elas têm esse interesse. Nós podemos colocá-las nos grupos de acordo com a necessidade. Se você não tem interesse de continuar em nenhum dos dois grupos, né, fique à vontade também. Nós queremos que você seja livre para tomar suas escolhas sem nenhum constrangimento. E lembre-se do nosso tema, convide 19, 30 horas. Se for para transmitir, que seja a fé. Ore conosco. Tá joia? Qualquer necessidade que vocês tiverem, nos procure, nós estamos à disposição de vocês. A liderança está à disposição de vocês. E antes de encerrar, eu ainda quero agradecer ao Gabriel, que fez esse desenho tão bonitinho aqui do nosso logo, da nossa campanha. Agradecer a Dila por estar arrumada aqui tão bonitinho junto com o Felipe, ser a nossa contra-regra. Ao Felipe que está ali olhando para mim, fazendo ok. Graças a Deus, Deus colocou pessoas com capacidades no nosso meio para nos auxiliar nesse momento. E a nossa oração é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um grande abraço.